A verdade que se esconde no seu shake de proteína é uma sombra que se alonga sob o sol radiante da nossa obsessão coletiva pelo bem-estar. Eu vi essa febre evoluir, corredores ofegantes tomando o Parque Ibirapuera ao amanhecer, executivos da Faria Lima obcecados por aplicativos que contam cada macro, e jovens em Florianópolis sonhando com o abdômen trincado dos influenciadores. Os pós de proteína deixaram de ser exclusividade de marombeiros para se tornarem elixires diários para todos, de mães no pós-parto em apartamentos no Leblon a adolescentes com sonhos grandes na periferia de Brasília. Mas em outubro de 2025, uma investigação da Proteste, a Associação de Consumidores, caiu como uma bomba, estilhaçando a pouca fé que eu ainda tinha nesses supostos salvadores. Não eram apenas dados, era um chamado de despertar misturado com pavor, forçando-me a reviver fantasmas do meu próprio passado. Hoje, eu conto a história de Davi, não como fatos secos, mas como a dor crua da traição, a pontada do "e se" e a frágil esperança de recuperação. Isto é real, extraído de laboratórios e de vidas, um alerta pulsante para qualquer um que mistura um pó colorido em seu ritual matinal. Tudo começou numa manhã sufocante de junho, daquelas em que o ar de São Paulo gruda na pele como um arrependimento. Davi, 25 anos, entrou no meu consultório. Alto, o corpo esculpido por repetições infinitas, a mochila pendurada de um lado e um shaker de cor neon agarrado como um talismã. Um gênio da TI que trocou o polo tecnológico de Belo Horizonte pelo caos paulistano, ele encarnava aquela ambição implacável, startups durante o dia, ferro à noite. Mas seus olhos? Fundos, sombreados, como se ele tivesse sido esvaziado por dentro. Doutor, ele disse com a voz rouca, desabando na cadeira com um baque que ecoou sua exaustão. Eu estou quebrando. 5 treinos por semana naquela academia famosa da Paulista, refeições cronometradas como prazos, shakes de proteína como meu combustível, e eu sou um fantasma. A cabeça lateja como a pior enxaqueca do mundo, meu humor oscila mais que a bolsa de valores, e o foco sumiu. Eu olho para as telas e as linhas se embaralham. E se for isso, se eu estiver perdendo o meu diferencial? Sua voz falhou na última palavra, o terror de um jovem desmoronando antes mesmo de atingir o auge. Eu me inclinei para a frente, o coração apertado. Eu já vi essa fratura antes, o desespero silencioso de corpos traídos pelos mesmos tônicos que prometem força. Davi era o garoto propaganda do estilo de vida grind, aveia de manhã batida com whey vegano de uma marca da moda comprada online, saladas no almoço turbinadas com outra colher de um produto do pão de açúcar e o elixir pós-treino engolido como absolvição. É a base de plantas, coisa de guerreiro ecológico, sem lactose, só ganhos puros. Ele se gabava em meio à fadiga, o orgulho piscando como uma lâmpada prestes a queimar. Ele havia ganhado 5 quilos de músculo em 1 ano, esculpindo um físico que virava pescoços no metrô. No entanto, agora, aquele corpo se rebelava, os membros pesados como chumbo. Ah, a ironia! O sono interrompido por dores fantasmas, um vazio roendo onde a ambição antes rugia. Eu prescrevi o de sempre, painéis hormonais, exames de vitaminas, níveis de ferro e, com um nó no estômago, um rastreamento de metais pesados. Por quê? Sussurros de vazamentos do Clean Label Project me assombravam, contos de venenos invisíveis à espreita em rótulos limpos. Mas os resultados de Davi... Eles cravaram as unhas na minha alma, um espelho da dor que eu havia enterrado com a fadiga inexplicável da minha irmã anos atrás, não diagnosticada até ser tarde demais. Seu sangue gritava, 3 microgramas de chumbo por decilitro. Não era uma sirene de emergência, mas um veneno lento se infiltrando em seu âmago, explicando a névoa mental, a fúria, o definhamento. O chumbo não é um vilão de noticiários antigos. É um ladrão na noite, um sabotador silencioso que se enterra nos ossos e no cérebro, acumulando-se como um avarento até dar o bote. A Organização Mundial da Saúde sussurra que não existe nível seguro. Cada partícula se acumula, gravando cicatrizes irreversíveis. Para Davi, vibrante e vital, isso significava mais do que dores de cabeça. Um ataque sorrateiro ao seu sistema nervoso, desgastando os nervos como cabos de metrô puídos, provocando uma irritabilidade que tensionava seu recente relacionamento à distância.
Como? Ele engasgou, o rosto se tornando cinza enquanto agarrava o braço da cadeira, os nós dos dedos brancos. Imagens passaram pela minha mente, pacientes que perdi para este inimigo furtivo, seus sonhos se dissolvendo em salas de diálise ou sofás de terapia. Como? Ele engasgou, o rosto se tornando cinza enquanto agarrava o braço da cadeira, os nós dos dedos brancos. Imagens passaram pela minha mente, pacientes que perdi para este inimigo furtivo, seus sonhos se dissolvendo em salas de diálise ou sofás de terapia. Nós vamos descobrir, murmurei, a voz firme por ele, embora meu pulso estivesse acelerado. Eu abri a reportagem bombástica da Proteste de 16 de outubro de 2025, suas revelações chocantes se desdobrando como um álbum de família em ruínas. Essa investigação não era um exercício de laboratório estéril, foi um soco coletivo no estômago. Testando 23 dos produtos mais vendidos, de achados na Amazon a itens das prateleiras do Carrefour, desmascarando que 70% deles continham chumbo acima do limite de segurança de 0,5 microgramas por porção, uma barreira de proteção com uma margem de segurança 1000 vezes maior. As violações, horrores, 10, 15 vezes maiores. O Naked Vegan Less Gainer de Davi registrava 7,7 microgramas, 1.572% acima do limite, uma dose diária que superava o teto de 8,8 microgramas para adultos da Anvisa, transformando ganhos em ruína gradual. O Ruel Black Edition, 6,3 microgramas, mais cádmio, um destruidor de rins, uma traição dupla para os Faria Limers em busca de otimização. Os queridinhos à base de plantas tinham em média 2,5 microgramas, 9 vezes o 0,28 do whey de laticínios, sugados de solos contaminados, onde ervilhas e arroz bebem os fantasmas industriais como andarilhos sedentos. E os sabores de chocolate? 4 vezes mais chumbo e 110 vezes mais cádmio que os de baunilha, uma armadilha de sabor para os desavisados. Desde 2010, os índices de contaminação saltaram de 25% para 70%, impulsionados por um mercado de 100 bilhões de reais em expansão descontrolada, com uma fiscalização da Anvisa tão frouxa quanto uma fechadura esquecida na porta do armário de suplementos. Com um café puro, sem adulterações, eu desvendei o pesadelo para ele, minhas palavras carregadas com a empatia de um curador que já segurou muitas mãos durante soluços de "por que eu?". O chumbo invade através das cicatrizes da terra, os pecados desbotados das fábricas em Cubatão, os rios de escoamento que cortam as veias do interior de Minas. As plantas o absorvem avidamente e os orgânicos, ironicamente, são piores. Solos livres de pesticidas abrigam toxinas por mais tempo, segundo a autópsia de 170 produtos do Clean Label Project de 2024-2025, que encontrou 47% deles marcados por metais. O whey de laticínio se sai melhor, o leite das vacas funciona como um filtro natural, mas até eles sussurram avisos. Para Davi, doses diárias significavam picos de 1 a 5 microgramas no sangue anualmente, segundo modelos da Environmental Research de 2020, uma maré crescente que corrói a cognição como um código de programação se desfazendo em câmera lenta. Mas há as feridas mais profundas, o caos neurológico, quedas de 4 a 7 pontos de QI em crianças expostas, sonhos adiados antes mesmo de florescerem. O colapso cardiovascular, a pressão da hipertensão em corações jovens, derrames à espreita como convidados indesejados em futuros casamentos. Rins com cicatrizes, escudos imunológicos rachados, reprodução devastada, abortos espontâneos para mães esperançosas, fertilidade desvanecendo para futuros pais, ecoando as famílias angustiadas de Flint, nos Estados Unidos, onde o legado do chumbo perdura em amanhãs incertos, nos passos hesitantes de uma criança ou no foco nebuloso de um adolescente. E a reviravolta mais cruel: ele se aloja nos ossos, um agente adormecido que se mobiliza no brilho da gravidez ou na tempestade da menopausa, inundando o sangue novamente, acorrentando gerações em desespero silencioso.
Eu vi nos olhos de Davi o terror pela família que ele imaginava, a mente afiada do programador embotada, músculos construídos em vão se o espírito desmoronasse. E a reviravolta mais cruel, ele se aloja nos ossos, um agente adormecido que se imobiliza no brilho da gravidez ou na tempestade da menopausa, inundando o sangue novamente, acorrentando gerações em desespero silencioso. Eu vi nos olhos de Davi o terror pela família que ele imaginava, a mente afiada do programador embotada, músculos construídos em vão se o espírito desmoronasse. Isso não são apenas dados, eu disse suavemente, com a garganta apertada. São vidas, a sua, a dos seus futuros filhos, roubadas em goles. Ele recuou, lágrimas brotando, a fachada de invencível rachando como o asfalto do Rio de Janeiro sobre o calor do verão. As avaliações eram ótimas, o Reddit elogiava, a salvação dos superalimentos. O desespero temperava seu apelo, a dor da ingenuidade exposta. Emoções acima das evidências, contrapus gentilmente, mas os laboratórios não mentem. Compras anônimas de norte a sul, checagens de pureza por HPLC em laboratórios credenciados. Todos atingiam as metas de proteína, 20 a 60 gramas, mas a que custo? A serem evitados com alerta máximo, o abismo da Naked, o perigo da Ruel. A serem consumidos com moderação semanal, os 2,82 microgramas da Garden of Life, um flerte com o destino. As graças diárias, o Gold Standard Whey da Optimum Nutrition com 0,28 até 1,75 scoops sem sombras. O Cinta 6 da BSN com 0,23, 2 doses sem culpa. O da Muscle Tech com 0, ilimitado para quem busca massa. Mude para o Whey. Esse seu Naked é um sinal vermelho na Avenida Paulista, insisti, mapeando portos seguros. Mas a história do chumbo exigia mais. Para ele, um aumento de 50% no risco segundo modelos do PMC, a fachada da fadiga mascarando o avanço da hipertensão ou o arrastar da anemia. Para as famílias, um aperto no coração, a vigília de uma mãe sobre as palavras atrasadas de seu filho pequeno, a culpa se contorcendo como as torneiras contaminadas de cidades esquecidas, a raiva silenciosa de um pai enquanto a promessa atlética de seu filho empalidece, os ossos liberando o veneno que roubou o brilho dos olhos. Roleta reprodutiva, contagem de esperma reduzida, ovulações órfãs, ecoando confissões no X de casais despedaçados, sonhos de quartos de bebê virando pó, traição imunológica, resfriados que se arrastam, sussurros de câncer. E o horror da remobilização, a gravidez puxando as reservas esqueléticas, dosando o feto com os pecados de ontem, o arrependimento de uma avó ecoando até os portões dos netos. A mão de Davi tremia em seu shaker. Eu vi seu futuro passar como um flash, votos de casamento embaçados por picos de pressão arterial, corridas no parque interrompidas pela corrente da fadiga. Isso acaba hoje, ele prometeu, a voz embargada por uma resolução nascida do medo. Meu plano, cortar os suplementos. Os 46 a 56 gramas diários recomendados pelo Ministério da Saúde vêm da fartura da terra. Ovos de galinhas criadas soltas, 6 gramas de felicidade. O abraço cremoso do iogurte grego, 10 gramas. Os 25 gramas saborosos do frango grelhado. O MyFitnessPal como bússola, das praias do Nordeste às montanhas do Sul. Se necessário, certificados, selos NSF/USP, o abraço do Whey, o ouro de 24 gramas da Optimum, um achado por um bom preço, 4,8 estrelas na Forbes, sabor chocolate com nostalgia de lanchonete. O sprint de 25 gramas da Dymatize, 0 carboidratos para corridas no parque. A pureza de 28 gramas da Transparent Labs, gado alimentado a pasto, livre de aditivos. Shakes prontos? O aliado vegano da Owin com 0,44 microgramas para os trajetos de Uber. Rotacionar como playlists do Spotify. Exames anuais em um laboratório de confiança, se o uso for intenso.
Veganos, pular as misturas de soja e arroz em favor das armadilhas da ervilha, duetos de tofu e quinoa dos mercados do bairro da Liberdade. Rótulos: fugir dos avisos de alerta. Açúcares abaixo de 10 gramas, para que os shakes não rivalizem com os pecados de uma doceria. 3 meses se passaram como cicatrizes em processo de cura. Davi retornou, radiante, exames impecáveis, o sorriso largo como a orla de Copacabana. O chumbo banido, o vigor pulsando como o ritmo de São Paulo. O Whey Cinta 6 da BSN, 22 gramas, chocolate aveludado sem grumos, frutas vermelhas da feira, churrasco no fim de semana, seu ritual renascido. Você me tirou da beira do abismo, ele confessou, os olhos brilhando com uma gratidão contida. Eu achava que proteína era libertação, a armadura para a selva de pedra. Eram correntes, como a dívida do financiamento estudantil. Eu apertei seu ombro, um calor florescendo. O conhecimento liberta, Davi, ferramentas, não tiranos. Isso não é um caso isolado, é o hino da dor do Brasil. O chumbo explode. Chumbo na UEL? Pesadelo vegano em Porto Alegre? Ou o Whey Redime, de Manaus às Serras Gaúchas? O alarme na mídia, a contagem de vítimas nos jornais, o lamento da Exame sobre o boom dos metais pesados. O paradoxo dos orgânicos, os espinhos escondidos nas fazendas do Centro-Oeste. Minha clínica está cheia de fantasmas do Fit Fadiga, metade deles vindos de promoções da Black Friday. As marcas se mexem, Organ e Vega prometem vigilância laboratorial, mas a transparência é lenta, um apelo não respondido. Aprofundando, o legado do chumbo, o fantasma da tinta das casas antigas de Ouro Preto aos postos abandonados na beira da estrada, agora se infiltra no solo das plantações em Goiás. PMC 2020, 1 micrograma diário aumenta em 50% os perigos para atletas, maratonas manchadas no frio de Curitiba. Clean Label 2025, 75% dos venenos em produtos vegetais chegam pelos portos de Santos. O Whey triunfa, as pastagens de Santa Catarina filtram, hidrolisados como o da Dimatais e com zero gordura para as dietas cetogênicas da moda em São Paulo. Outra alma, Sara, 35 anos, programadora vegana do Google em São Paulo, seduzida pelos 0,925 microgramas do Vega Sport para suas corridas na ciclovia da Marginal Pinheiros. O cabelo caía como folhas de outono, o sono escapava nas tempestades de estresse do mundo corporativo. O golpe de misericórdia do cádmio marcou seus ossos. A mudança para a proteína de carne da equipe com 0,72 origem no Pantanal e limites no uso da Orgain 0,715, em 6 meses os cabelos voltaram, as noites foram restauradas, a prova está na persistência. Os mitos se alastram como engarrafamentos na Marginal Tietê às 6 da tarde. Pureza orgânica? Não. A armadilha de chumbo triplo do CLP em produtos de hortas de Teresópolis. Toxinas teimosas como o mangue de Recife. Traços são inofensivos, a refutação da OMS, a hipertensão assombra executivos em Brasília, a fertilidade foge de casais em Salvador. As marcas são todas iguais, o selo NSF da Optimum brilha, as sombras de produtos vendidos no Mercado Livre, não. As alternativas curam, o triunfo dos 25 gramas sem contaminação do frango de padaria, vitaminas caseiras com fage, banana e amêndoas, 30 gramas, perfeitas para um piquenique no aterro do Flamengo. O prato de grão de bico com quinoa, espectro completo vegano fortificado com fibras. O abraço do ômega 3 dos ovos caipiras para as dores musculares. A recomendação do Ministério da Saúde de 1,2 gramas/quilo para pessoas ativas, vinda do prato, não do perigo, evita o arsênico do Serious Mass, 8,5 microgramas, 3,5 vezes o limite semanal. O horizonte, Anvisa, desperte de seu sono em Brasília. O mandato de 0,5 microgramas da CR, ecoado pela União Europeia. Os laboratórios da Transparent Labs, com seu gado de pasto, brilham com zero metal. Use aplicativos de rastreamento, faça exames de sangue, vote com sua carteira em produtos certificados. Meu consultório em São Paulo virou um centro de detox de proteína, mergulhos profundos em exames de sangue, planos personalizados, uma necessidade na ilusão de imortalidade vendida por aplicativos. E o Davi?
Agora é voluntário em uma academia na Zona Leste, um profeta de podcasts para as mentes brilhantes das startups. De presa a protetor, como um arco de redenção da Marvel, ele sorriu, com os punhos cerrados. E eu, suportando o ritmo de São Paulo com a missão amplificada, iluminando desde o funk do Bronx paulistano, às cervejarias da Vila Madalena, dos turistas da Paulista, aos contos de boteco. A saúde não está em potes de pó comprados na farmácia. Está na vigilância, na essência resiliente do Brasil. Pause o seu shaker. Deixe que o próximo gole tenha o gosto do triunfo, fresco como a brisa do Atlântico. Prospere, meu povo. A pureza alimenta a verdadeira força. Se esta história ressoou com você e te fez pensar 2 vezes sobre o que há no seu shake, inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação vital.